Agora sim, faça um excepcional dia. Me conta como é que você tá, como é que tá a expectativa aí pro carnaval. Então, sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o que que eu fiz para transformar o meu relacionamento. Eu passei por uma crise realmente na qual eu achei que era o fim. Então, eu decidi trazer esse nível de consciência para você, porque pode ser que você esteja assim hoje no seu relacionamento, passando por uma crise, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que fazer, que caminho seguir. Às vezes você tá com a sensação assim, ai, já tentei de tudo. E então, aproveita para compartilhar essa live. Sinta-se bem-vinda, sinta-se acolhida. Leve esse conhecimento para aquela pessoa, para aquela preciosa que está aí do seu lado, que às vezes está passando por essa situação, está passando por uma crise no relacionamento. E vamos começar. Claro que, antes de tudo, vamos colocar a nossa intenção. Que esse momento sirva para aumentar o seu nível de consciência, sirva para realmente gerar um desejo de transformação no seu coração. Na live de ontem eu falei um pouquinho sobre a dependência emocional, né? Que eu estive nesse lugar de dependência, que eu vivi um relacionamento na qual eu era totalmente dependente emocional do outro. E aí, eu me posicionei, sustentei um limite, e a gente se separou e ficou um tempo separado. E quando a gente voltou, eu realmente não era a mesma, né? Então eu tinha saído daquele lugar de dependência emocional, né? Totalmente, o outro era o centro da minha vida. E aí, quando a gente voltou, eu tava em um outro lugar, um lugar totalmente oposto, cheia de energia masculina, de ir e fazer acontecer, de não preciso de ninguém, eu resolvo sozinha, eu dou conta de tudo sozinha. Então me vesti de uma armadura para não sofrer o tanto que eu sofri lá na dependência emocional. E aí casamos e seguimos. Mas chegou um momento que ficou insustentável. Veio a crise, veio aquela sensação, tipo, não dou conta mais, não quero mais estar aqui, eu não preciso dele para nada. É, sei lá, tipo, ficou insustentável aquela situação, aquela relação. Mas nessa época eu já estava estudando psicologia e eu parei para pensar que tinha algo errado. Então eu fui buscar esse nível de consciência, esse conhecimento. E quando eu parei para realmente olhar para isso e entender o que estava acontecendo, é, eu percebi o lugar que eu estava dentro, ocupando dentro desse relacionamento, um lugar de autossuficiência. E isso dentro do relacionamento realmente se torna insustentável. Será que você está passando por isso hoje? Será que você está nesse lugar hoje? E então, assim, eu comecei a perceber. Primeiro passo a primeira coisa que eu fiz foi entender o lugar que eu estava ocupando. Esse lugar de autossuficiência. A partir desse momento, eu entendi o que que era energia masculina, o que que era tal da feminilidade, que até então não tinha essa noção, essa consciência. Apesar de já ter estudado bastante anos ali dentro da psicologia, não tinha chegado nesse ponto. Então, o que que eu fiz? Primeiro, entendi o lugar que eu estava ocupando dentro do meu relacionamento. Comecei a buscar conhecimento, a buscar clareza, aumentar o meu nível de consciência, entender o que que era a feminilidade e entender que eu estava nesse lugar de cobrança, de exigência, de pedir para o outro, de exigir do outro, de tentar controlar, de direcionar, de dizer o que precisava fazer. Às vezes eu ocupava o lugar de autoritário, orgulhosa, arrogante e, consequentemente, irritada, sem paciência, estressada, amarga, amarga. Será que você está passando por essa fase hoje? E aí, o que que eu fiz realmente para entender? Eu me sentia hipócrita, porque com os outros de fora, às vezes eu era doce e dentro de casa eu era essa pessoa amarga, esgotada, sobrecarregada, que estava dando conta de muita coisa, que estava carregando o mundo nas costas. E aí, o que que eu fiz para sair desse lugar? O que que eu fiz para sair desse lugar? Então, eu entendi o lugar que eu estava, busquei conhecimento, busquei aumentar o meu nível de consciência, entendi a energia masculina, entendi que eu estava nesse controle,
que eu tava cobrando, que eu tava sendo dura, rígida, inflexível, que só eu era certa, que só eu sabia o caminho que eu precisava seguir, o que precisava fazer. E a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com a espiritualidade. Eu coloquei Jesus no centro da minha vida. Lembra que lá na dependência emocional, o centro da minha vida era o meu parceiro? Então eu saí da dependência emocional e fui para a energia masculina, na qual só eu, de autossuficiência, só eu sabia o que era certo, o que eu precisava, só eu conduzia, só eu direcionava, só eu assumia as responsabilidades e a direção. Então eu saí desse lugar e coloquei, a primeira coisa que eu fiz foi me conectar com a espiritualidade. Não tô falando aqui de religião, tá? Então eu coloquei Jesus no centro da minha vida. Parei de esperar que o outro fosse a minha fonte. Parei de esperar que ele me nutrisse emocionalmente. Parei de esperar que ele me desse aquilo que eu precisava. E eu comecei a me dar aquilo que eu precisava. Eu comecei a me nutrir. Comecei a me cuidar, a me priorizar. E abandonei aquela cobrança, aquela reclamação, aquela exigência. Parei, comecei a induzir com presença. E não a cobrar, a exigir, a direcionar, a controlar. Vê se vai fazendo sentido aí para você. A minha comunicação mudou. Eu passei a falar com mais doçura, a pedir com mais doçura, a não a mandar, a exigir. Comecei a reconhecer, a validar as atitudes, as pequenas atitudes. Eu comecei a ser mais carinhosa. Comecei a ter objetivo pessoal, focado no meu crescimento pessoal, individual. Comecei a ver qual era o meu sonho, meu objetivo, as minhas metas, onde que eu queria prosperar, o que que eu precisava fazer para sair daquele lugar que eu estava. Comecei a focar em mim. Comecei a realmente a me reconstruir emocionalmente. Terapia, autocuidado, entender as minhas feridas emocionais, as minhas marcas emocionais. Comecei a olhar para mim. E o mais importante da minha jornada, do meu processo, foi entender que a forma que eu estava me tratando estava dizendo para ele como ele podia ou não me tratar. Então, como que você tem se tratado aí? Como que você tem se tratado? Então, esse foi o meu processo, essa foi a minha jornada. Então, o relacionamento não mudou por insistência, porque eu fiquei pedindo, porque eu fiquei esperando ele mudar. Não. O relacionamento só mudou, só se transformou, só se restaurou porque eu saí do lugar que eu tava e me reposicionei. Então, eu me reposicionei, eu posicionei, sustentei limites lá na dependência emocional. E eu me reposicionei aqui na energia masculina. E aqui na feminilidade é um processo também de decisão dia após dia, até que se torne um hábito automático. E pode ser que depois eu traga uma live para vocês sobre feminilidade. Então, o que eu achei que era o fim, nossa, não aguento mais esse relacionamento, acabou, não quero mais, foi o começo de uma nova forma de me amar, de me colocar, de aumentar o meu amor próprio, a minha autoestima, de focar em mim, de me nutrir. Nossa, mas parece egoísmo. Será mesmo? Será que às vezes você tá querendo matar a sede do seu relacionamento, das coisas que você se propõe a fazer, dos seus filhos, do seu profissional, mas você tá vazia, esgotada? Então é sobre isso. Tá, mas então o que que eu tenho que fazer? Às vezes você deve estar se perguntando assim, então o que que eu tenho que fazer aqui no meu relacionamento? Eu vou te trazer algumas estratégias agora. Mas antes das estratégias, aproveita para compartilhar. E se fez sentido para você, saiba que você não está desamparado aqui dentro desse perfil, tá? Temos a comunidade 100% gratuita, Preciosa por Essência. Toda semana tem conteúdo lá dentro. Para você que quer um acompanhamento individual, tem um acompanhamento psicológico. Para você que quer, às vezes, parar de sobreviver e realmente começar a viver, ressignificar suas marcas emocionais, pessoais, se reposicionar,
reposicionar sua identidade feminina, tem o método Mulher Plena e Realizada. Tem um livro do método Mulher Plena e Realizada. Para você que está passando por um processo de traição, não sabe se vai, se fica, tem o método Restaurar para te ajudar a escolher, a decidir. Então, saiba que você está amparada aqui dentro. Tá, mas e agora? Vamos para as estratégias. Primeira estratégia que você vai colocar em prática aí é parar de se abandonar dentro da relação. Não dá para você continuar fazendo mais do mesmo e esperar um resultado diferente. Então, começar a se colocar em primeiro lugar. Parar de negociar aquilo que te machuca. Às vezes, você está aceitando o inaceitável, você está tolerando o intolerável. Então, para de negociar aquilo que está te machucando. Perdão sem mudança real é você dizer para o outro, é você condicionar ele como sendo aquela. Como você aceita aquilo que te destrói por dentro. Então, você está dizendo para ele isso, ela aceita, ela tolera. Será? Então, quando que você vai começar a se colocar em primeiro lugar? Observe as atitudes, não as promessas, as palavras. Como que tá o comportamento? Como que tá as atitudes? Será que realmente você está vendo e reconhecendo os pequenos resultados? Será que tem pequenos resultados? Ou às vezes você se posicionou, colocou um limite, mas não sustentou? Fortaleça a sua identidade. E para isso tem um acompanhamento psicológico. Não dá para você, às vezes, querer transformação no seu relacionamento se você continua sendo a mesma. Se você não se fortaleceu emocionalmente, se você não ressignificou suas marcas emocionais, se você não mudou a sua mentalidade, se você não assumiu a direção da sua vida. E aprenda a se posicionar sem culpa, a dizer não, a colocar limites e sustentar esses limites. E pare de tentar salvar o relacionamento sozinho. Pare de tentar salvar o relacionamento sozinho. Você conseguiu perceber o meu processo, a minha jornada? Eu não fiquei ali num lugar de tentando fazer dar certo. Eu me reposicionei. Eu voltei para o meu lugar e comecei a trabalhar em mim. E as mudanças apareceram no meu relacionamento. Mas primeiro você também precisa entender uma questão. Tem relacionamentos que, às vezes, não dá para ser consertado. Às vezes você está passando por ele para te ensinar, para você aprender algo com ele. Claro que eu não estou falando aqui de casamento. Mude a sua postura. Mude a sua postura. Pare de tentar mudar o outro, de dizer para ele o que ele precisa fazer, de direcionar. É como se você assumisse o papel de mãe. E homem nenhum tem tesão, tem desejo, tem libido pela mãe. Me conta, fez sentido para você? O que você vai fazer hoje para transformar o seu relacionamento, para restaurar a sua relação? Tô te esperando do lado de cá, o link tá lá na bio. Vamos ficar assim.